Edu, esse preciosismo que você tem, talvez, ou não tá se desapegando. No começo, lá quando você teve a primeira experiência, começou a entrar na academia para começar a treinar e tudo mais, etc. Você já pensava mais em questões de carreira, em questões de fins estéticos? Tipo, não, pô, eu sou um cara que sai, eu sou um cara que tem uma vida ativa, gosto de interagir com a galera, tô mais no meio social, quero estar no shape, entendeu? Quero estar na praia, quero estar num rolê top, com o shape estralando. Ou era mais já, não, é carreira, eu vou me resguardar com o shape porque é algo meu, entendeu? Eu tenho que evoluir isso, tenho que evoluir aquilo. Então, como que era essa questão? Quando você era mais jovem, né? Ali com quantos anos você começou a treinar? Cara, comecei a treinar com 14 anos. Aí, mas como qualquer adolescente, cara, eu comecei a treinar também. Mesma coisa, cara. Curtia, assim, o fato de estar transformando meu corpo. Gostava das mudanças. Aí eu botava uma camisetinha apertada, sabe assim? Curtia, ia pra balada com os meus amigos. Imagina Edu de Baby Look. E era mais forte que eles na época. Eu achava que isso era muito legal, assim, sabe? Normal, cara. Vivia a mesma coisa que qualquer adolescente que entra na academia e começa a ver umas veiazinhas no braço, comecei a curtir aquela parada, assim. E na minha época era uma coisa bem diferente. Pegava um menino, assim, de 15, 16 anos, fortinho, não tinha muito, né? Não tinha muito, assim. A academia era uma coisa... Primeiro que a academia já era um ambiente totalmente masculino, né? As academias eram salas de musculação. Hoje a academia é muito mais um clube do que uma própria sala de musculação, né? Então era um ambiente mais frequentado por homens, era uma cultura um pouco diferente e tal. E eu nem era tão forte assim, mas pra época era. Talvez um menino... Hoje, por exemplo, o Gnomo com 22 anos com esse físico aí, naquela época, seria muito mais chocante, entendeu? Hoje ainda é impressionante, mas já é uma coisa que as pessoas estão um pouco mais acostumadas a verem, né? Tu sai na rua, tu vê algumas pessoas de vez em quando, assim... tu vê com mais frequência pessoas mais fortes, né? Uhum. Não é uma coisa tão difícil de ver. Uhum. E na época, cara, eu curtia muito. Eu entrei na academia, ficava me achando forte, assim, normal. E depois, cara, que eu fui lá para os Estados Unidos com o sonho de me tornar fisiculturista, aí eu fiquei na casa do Alex lá, que eu conto essa história sempre. Eu vivi um regime bem rigoroso, assim, de fisiculturista mesmo. Apesar de ser amador, estava começando, eu tive uma experiência de viver por alguns anos de forma muito rígida, né? E aí eu aderi a essa mentalidade. E eu comecei cada vez mais, assim, a competir e tornar o negócio cada vez mais sério. E eu criei uma mentalidade muito rigorosa, assim. E eu comecei a levar o esporte muito a sério. Eu acho que isso também... tenho certeza que isso também moldou a minha personalidade. Falei um pouco isso ontem a respeito também, sobre o fato da rotina do atleta do fisiculturismo deixa a gente um pouco mais introspectivo, um pouco mais individualista. Então, algumas características da minha personalidade foram mudando com o tempo em virtude do ambiente que eu mesmo criei, né? O atleta ele fica mais tempo sozinho, é um esporte individual, é um esporte que não estimula muito a tua criatividade, se parar para pensar. É um esporte que é meio que uma repetição, né? É uma rotina. Então, aos poucos eu fui criando uma mentalidade totalmente profissional, ao ponto de eu entender que o meu físico era o instrumento do meu trabalho. Já não era mais uma questão social ou de lazer, sei lá.